Esse istmo aqui tem 6 quilômetros de extensão. Vimos também que em Corinto a população era muito heterogênea, tinha judeus, trácios, fenícios, romanos, povos do Oriente, etc. Cada um trazendo sua cultura, cada um trazendo a sua religião, os seus deuses. Roma, no século I, aproximadamente, de acordo com os estudiosos, diz que ela tinha 1 milhão de habitantes. Agora você imagina uma cidade, 2000 anos atrás, ter 1 milhão de habitantes, uma cidade internacional, né? Então, todo mundo ia para Roma, porque Roma, já viu, né? Tinha reputação por sua prosperidade material. O Corinto era uma cidade riquíssima, tinha 2 portos, era uma cidade que tinha um comércio pujante, muitas empresas de importação e exportação, mas também era sinônimo de pecado e imoralidade. Aí nós vimos que a palavra Corinthiansestai, ou corintianizar, e desde sempre Coríntios nunca foi uma coisa boa mesmo, né? Tinha chegado. Então, qualquer tipo de pecado de bebida e de sexo era ligado a Corinto. Como é que eram chamadas as DSTs da época? Lembra que eu falei isso? As doenças sexualmente transmitíveis? Doença corintiana. Fulano está com doença corintiana. Então era alguma coisa em relação. Exatamente. Até hoje é um vírus, né? É complicado, né? Fulano tem uma doença corintiana. Ele estava com alguma DST, ou ele estava com um problema de hepatite, por causa de bebida. Então, Corinto era muito conhecida por isso. Além desses pecados mais ásperos, floresciam vícios muito mais recônditos, com a chegada dos comerciantes, dos marinheiros de toda parte do mundo. Corinto não foi só sinônimo de riqueza e luxo, de alcoolismo, corrupção, mas de imundície. A idolatria de Corinto, nós vimos que sobre o istmo tinha uma colina chamada Acrópolis, onde estava o grande templo de Afrodite. Aí eu trouxe essa arte aí para vocês terem noção. Não, o negócio está ficando chique, rapaz. Você tem que. Olha só a clientela. Tem que ser chique, rapaz. Então aí tinha 1000 sacerdotisas, né, prostitutas, e eu falei que o sexo em Corinto, no templo, era um sexo sagrado, não tinha aquela ideia de perversidade, era um sexo santo, espiritual entre aspas, e o sexo da prostituição. Nas ruas, a cada 5, 10 metros, tinha uma prostituta lá nas ruas de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, né, durante sua segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 52. A igreja era composta de judeus e gentios. Havia entre seus membros ricos, pobres e escravos também. A principal divindade da cidade era Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor licencioso, e milhares de prostitutas profissionais serviam ao templo dedicado à adoração. Então, o sexo no templo era um objeto de adoração, de culto, né? Era um sexo cultico. Enfim. Paulo chegou em Corinto por volta de 50 depois de Cristo, né? E ele ficou em Corinto pregando, porque Deus disse: tem muito povo nessa cidade, mesmo que não tinha ninguém convertido ainda, mas Deus tinha um plano de salvação em Corinto. As epístolas aos Coríntios, nós vimos que em destaque estava a divisão e imoralidade. A carta revela alguns problemas culturais gregos, típicos dos dias de Paulo, incluindo a grande imoralidade sexual da cidade de Corinto. Os gregos eram conhecidos por sua idolatria, filosofia, divisórias, espírito de litígio e rejeição de uma ressurreição física. Também alguns problemas da igreja em Corinto foi em relação aos dons do Espírito Santo. A gente vai tratar isso lá na frente, porque eles associavam algumas extravagâncias frenéticas do paganismo com o exército de dons espirituais. Você estudando um pouco sobre as culturas antigas, você vai perceber que o ocultismo era muito, muito forte. Então, as religiões místicas, as religiões, principalmente, né, do Oriente, uma mulher tinha a bruxa de Ávora, né, que era uma mulher muito influente no Oriente, e ela exportava a sua bruxaria e tal. E Corinto não era uma cidade diferente dentro do mundo romano, porque eles gostavam muito de artes mágicas. Aí eu falei da efígie gramata, que era uma das coisas que eles tinham como como é que fala?
fazia parte da cultura deles. Na verdade, ninguém sabe bem o que significam essas palavras. Asque, catasque, lix, tetraques, damaneis, aison. Traduzindo, seria sombra, luz ou brilhante. Aí é sombra, brilhante, sombra. Lix, que era a antiga palavra grega para o planeta Terra. Tetrax, que eram 4, que significa o planeta mesmo, por causa de 4 estações. Não é? Danamneus, que era um tipo de luz. E Aision, que era a verdade. Então, essas falas não tinham sentido. Mas quando a pessoa se pronunciava, livrava elas de maldição, livrava elas de demônios, livrava ela de mal olhado. Os soldados do exército, antes deles ir para as batalhas, eles recitavam a efígia gramata. Aí vocês têm na igreja os dons do Espírito Santo, o que o pessoal daquela cultura vai pensar? É o efígia gramata aí. Esse efígia gramata é como se fosse um abracadabra. O que significa abracadabra? É quase igual, né? Quase igual. É o efígia gramata, é o Salmo 91, é verdade. Muito bem. Aí vimos também que Paulo ficou sabendo da história dos problemas da igreja de Corinto pela casa de Cloe. Vimos que, na verdade, foram praticamente 4 cartas que Paulo escreveu, né? Temos uma carta desaparecida, que era a primeira carta. A existência dela está em 1 Coríntios 5,9. Então, 1 Coríntios, na verdade, é a 2 Coríntios. A segunda carta é a que chamamos de 1 Coríntios. A terceira carta desaparecida, que está junto com o 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios, a gente tem 3ª e 4 Coríntios. Né? E a quarta carta é que chamamos de 2 Coríntios. Então, 1 Coríntios é 2 Coríntios. 2 Coríntios é 3ª e 4 Coríntios. Okay? Uma coisa era tão complicada que aquela carta eles meteram no fogo. Hein? Ninguém ficou sabendo. Segundo a tese do... Quem foi que disse ali? Foi do Marcos, né? Foi você que falou que se queimou porque Deus não queria mesmo, né? Quem foi que falou? Foi mais ou menos isso. Agora nós vamos entrar no capítulo 1. Eu fiz uma breve recapitulação do que nós vimos. E aí, gente, começa a coisa a ficar interessante. Paulo chamado pela vontade de Deus. Então a gente vai ler 1 Coríntios, viu, pessoal? A gente vai ler 1 Coríntios, mas a gente sabe que é 2. Okay? Então quer dizer que já tem um histórico anterior. Tá? Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ações de graça, verso 4 a 9, cada um leia um versículo, por gentileza. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça porque em tudo fosse enriquecido dele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. De maneira que nenhum bom principal esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual poderoso caráter ao fim, para ser diligente Ok, agora verso 10 a 17, quem não leu, pode começar com o pastor José ali, o verso 17, 10. irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Porque a respeito de vós, foi comunicado da família, já contendo entre vós mesmos. 12.
Amém? Muito bem. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então ali, irmãos, a igreja vencendo as divisões. Uma coisa que a gente vai falar muito em Corinto é a maneira como a cultura invadiu a mente e a vida daqueles irmãos. A cultura, a gente vai trabalhar muito isso. Como que eles influenciaram tão pesadamente a mente deles, o coração deles. Então, vencendo as divisões. Vamos lá. Igreja. É para isso? Alguém lê para nós, por favor? De acordo com o versículo 11, foi levado ao conhecimento do apóstolo Paulo que havia brigas dentro da igreja de Corinto. A palavra grega, traduzida por brigas, contém os significados rivalidade e egoísmo. Observe que o apóstolo relata a fonte de sua informação. Ele foi informado dessas coisas por aqueles que pertencem à casa de Cloe. Não há acusações feitas por fontes anônimas. A Escritura ordena que, de maneira amorosa, sejamos francos e diretos em nossas relações uns com os outros. Certo? Mateus 18, 15 e 17. Veja, a família de Cloe manda uma carta para Paulo e diz, olha, a situação em Corinto está difícil. Porque a igreja está dividida. Tem contendas, tem brigas e tem muita confusão entre nós. Né? Agora, vamos imaginar aqui, pessoal, a igreja de Corinto tinha um pastor, certo? Você pode imaginar, a gente forma, geralmente 4 anos um pastor. E olha que depois ele dá dor de cabeça lá na frente. Oferece para ele tudo sobre teologia, ou pelo menos muita boa parte de teologia. A gente dá para ele administração eclesiástica, dá uma homilética, hermenêutica, dão para ele filosofia, dá aconselhamento pastoral, psicologia pastoral. 4 anos você dá informações para o sujeito, e ainda o sujeito dá dor de cabeça ali na frente. Você imagina um camarada converteu, ele converteu, o pessoal ouve conversão. Mas como é que você vai colocar um pastor ali, pum? Como é que ele vai se virar? Sim, sim, sim. Sim. Mas muitos estão se formando ou por EAD, ou por faculdade. Não tem relacionamento. Exatamente. Então percebe, o pastor de Corinto, coitado, Paulo nem menciona que Paulo não foi coitado dele, né? O cara não tem nem culpa, porque o sujeito está fazendo o que pode. Né? Você imagina? Como é que o pastor de Corinto vai pregar? Irmãos, vamos abrir. Percebe? Muito bem, vamos adiante. A índole do povo de Corinto, devido à população ser constituída de raças diversas, prestava-se divisões partidárias. Até mesmo os crentes foram atingidos por esse espírito sectarista, ostentando os nomes dos líderes mais destacados, até mesmo do próprio Cristo, para fazer sobressair suas várias divisões. Olha que coisa interessante. Paulo atribui a causa dessas divisões a uma falsa concepção de sabedoria, de um lado, e do ministério cristão do outro. Estas divisões da igreja eram mal, não somente por causa da amargura que produziam, mas também porque os mestres, cujos nomes os diversos partidos adotavam, não viviam a se opor mutuamente. Isso acontecia entre a população pagã de Corinto, onde existiam mestres de opiniões opostas. Ou seja, Corinto tinha vários, era cultural, tinham vários mestres que seguiam determinadas pontes filosóficas. Na cultura do corintiano, nossa, até ficar arrepiado para falar isso. Na cultura do corintiano, era normal você discordar do outro e brigar. Então, veja, se você tem uma opinião diferente da minha, nós vamos
sentar e conversar, você vai apresentar a sua proposta, como a Neuza fez aqui do manual do fabricante, daí eu falei, o outro falou, ok, é isso aí, a gente debateu legal, ficou no nível cristão. Mas entre eles não era assim, era carnal mesmo. Então o pensamento sectarista, eles não tinham a ideia que igreja, eu vou falar disso já, mas só para fazer um spoiler aqui, igreja é corpo. Igreja é coletividade. Você pode ter discordância, mas a discordância não pode ser carnal. Eu posso discordar do Raul, discordo, e inclusive nós temos aqui várias teias de teologia diferente. Nós podemos discordar dentro de uma esfera de educação, de vida cristã, mas isso não nos faz inimigos, que em Corinto fazia inimizade. E outra, eles eram inimigos, mas não ligavam. Por quê? Por que eles não ligavam que o outro estava bravo com ele? Por causa da cultura, é isso aí mesmo. Se o Edmar ficar com raiva de mim, ele está certinho, porque eu também tenho raiva dele. Mas aí o apóstolo Paulo tem um exercício danado para dizer que, mas não é assim entre a igreja. É até interessante a gente ter pensamento contraditório. Porque os pensamentos contraditórios levam a uma boa ideia. Por exemplo, não tem aquele provérbio lá, na multidão dos conselheiros há sabedoria? Por que na multidão dos conselheiros há sabedoria? Porque ninguém pensa igual, tem contradição. Eu dou uma ideia, mas aí a Suzy, não, pastor, mas eu acho que essa ideia é legal. Pô, Suzy, é verdade, a sua ideia é legal, mas aí o Oswaldo diz, não, Suzy, mas se fizer isso vai ficar melhor. Pensa, por isso na multidão dos conselheiros há sabedoria, porque ninguém pensa igual. Então, a contradição ela é importante e ela é necessária porque ela melhora as ideias. Mas não era o que acontecia em Corinto. Os caras iam para o pau mesmo. Mas ninguém imaginava assim, nós estamos em pecado. Não tinha isso para eles. Por causa da... Essa fala de Paulo para os romanos atinge também os coríntios. Não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro dessa perspectiva, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que a igreja viva como corpo. Que era o que eles não entendiam. Era o Giovanni, ia falar. Primeiro os mais velhos, o Sidney. Não, você, Giovanni, os mais velhos. Exatamente. É. Porque se eu penso diferente, eu já te olho como um cristão de segunda categoria. Fala, Sidney. Certo. Mas então, aí entra uma coisa que é importante na vida da gente. Marido e mulher pensam igual? Graças a Deus que não. Mas o que me faz ter paciência e relevar as coisas? O amor. Geralmente a gente obedece a esposa, que é o correto. Entendeu? Aqui, o que me faz ter uma relação com Deus agradável? Meu amor. Ela não está por aí, não. Mas tem que ensinar eles a amar também, viu? Veja bem, qual é o problema? Olha só, gente, tudo aqui gera disso aqui. Qual é o maior problema da igreja de Corinto? O maior problema, o principal problema. Exatamente. O amor, eles não tinham amor. Esse é o maior problema de Corinto. Por isso que eles tinham essas divisões de pensamento.
e brigavam. Por quê? Porque no ágora, o que era o ágora? O ágora era um espaço onde você estava lá para discutir filosofia, política, para discutir táticas militares. Ali os caras brigavam. Então, os cristãos corintianos não entenderam isso. Trouxeram essa cultura e aí eles começaram a escolher quem é que eles gostavam mais. E no ato de escolher quem gosta mais, o povo torava lá. Quem era melhor, exatamente. Você vê, olha lá, né? Mas será que alguém deu aula para esse pessoal da torcida da Gaviões? Logo que Paulo saiu de Corinto, após ter fundado a igreja, Apolo chegou e deu prosseguimento ao trabalho. Como disse o apóstolo, eu plantei, Apolo regou. Ao que parece, os irmãos ficaram impressionados com a pessoa de Apolo e começaram a fazer comparações com Paulo, que talvez não falasse tão bem. 1 Coríntios 2, 1 a 5. 2 Coríntios 10, 10. Muitos chegaram a desprezar o apóstolo Paulo, questionando sua autoridade e ministério. 1 Coríntios 1, 11 a 14. Públio Hélio Aristides, filósofo do século II, ele dizia: em cada rua de Corinto pode-se encontrar um sábio que tem a sua própria solução para os problemas da vida. Era cultura. Vamos voltar roubando os 12. Problema de Corinto gravíssimo. Era a cultura. A cultura sobressaindo sobre a vida cristã. A cultura carnal. Né? E aí o filósofo Públio, ele vai dizer que Corinto é famoso porque em cada lugar, em cada esquina tem um sábio. Sofistas, vou falar do sofista. O problema do sofista, e Corinto tinha muito sofista, e tinha sofista dentro da igreja lá, você sabe que a escola sofista era a escola mais odiada pelos filósofos. Inclusive, Paulo escreve isso, que a palavra, para Coríntios, que a palavra de Deus é poderosa para anular. O que é um sofisma? Isso. Não, é isso mesmo. Por exemplo, os sofistas eram odiados pelas outras escolas filosóficas. A escola aristotélica, a escola platônica, a escola epicureia, a escola de Zenon, a escola de Heráclito, os estoicos. Porque todos eles trabalhavam uma coisa. Todos os filósofos trabalhavam uma coisa. Descobrir a verdade. O que é a verdade? Como diz lá, né? Quid et veritas. O que é a verdade? Os sofistas iam na contramão. Eles transformavam a mentira em verdade. Principalmente os políticos. Então, aí o pessoal diz que os antepassados dos advogados era a escola sofista. Então, o sofista, ele transformava uma mentira em verdade. E era o que estava acontecendo em Corinto. Muito. Aí Paulo vai dizer depois em 1 Coríntios que a palavra de Deus é poderosa para anular sofisma. Ou seja, aquela mentira maquiada de verdade. Sim, querido. Olha, porque o relativismo, ele coloca todas as ideias. A verdade, você falou assim, cada um tem uma verdade. No relativismo. Cada um tem uma verdade e a sua verdade é uma verdade para cada um. Mas eu sei que o que eu estou falando não é verdade. É uma mentira. Então, a partir... A não ser que você tenha uma arte sofista tremenda. Agora, a pessoa pode usar, ou deve usar o sofisma, como ele quiser.
necessariamente, talvez não entre no relativismo. Porque relativismo trabalha com as mesmas essências, mesmo que sejam falsas, mas trabalham na mesma categoria. Fala. Não é uma estrutura linda, né? Verdadeira, mas com uma base falsa. Sim. Sem raiz. Sem raiz. E aquilo é bonito, aparentemente, eu vejo, parece que é verdadeiro. Aham. Mas com o tempo, o sofisma ele não permanece, não vai resistir. Não. Só que, enquanto ele tá prevalecendo, ele vai destruindo. Vocês conhecem aquela fábula da verdade e a mentira andando juntos? Quem conhece a história? Um dia, a verdade e a mentira foram caminhar. Né? A verdade e a mentira foram caminhar as duas juntas. Aí a mentira falou assim: verdade, o dia está tão lindo, não é? E a verdade disse: o dia está lindo mesmo. Aí elas viram um rio, um lago bonito. Aí a mentira falou: olha só, esse rio, esse lago está tão bonito, não é verdade? Sim, está. E a mentira falou bem assim: vamos aproveitar e tomar um banho? Aí a verdade falou assim: vamos. Aí as duas tiraram as roupas e as duas mergulharam no rio. A verdade ficou tão feliz de estar ali tomando banho no rio que a mentira saiu antes da verdade e colocou as roupas da verdade. E quando a verdade ficou sabendo que a mentira pegou as roupas dela, ela ficou desesperada. E aí a mentira, com as roupas da verdade, andava no meio do povo. E a verdade, desesperada, foi nua atrás da roupa dela. E as pessoas olhavam a verdade nua, falavam: oh, que coisa, nossa, que coisa feia, oh, não quero você. Mas admiravam a mentira. Aí o que acontece? A verdade ficou tão constrangida que ela voltou para o poço, para o rio, para vestir as roupas da mentira, para poder conquistar a verdade de novo. Ou seja, o povo prefere uma mentira travestida de verdade do que a verdade nua e crua. É isso. Opa! Então tá bom, mas aí, vai, incorpor. Viu? Vocês conhecem mais uma historinha, viu, Giovanni? Giovanni, mais uma historinha. Vocês conhecem o paradoxo de Epimênides? O paradoxo dele qual é? Olha lá, qual é o paradoxo dele? Todo homem é mentiroso. Verdade ou mentira? Não, será? Ora, se todo homem é mentiroso, se essa fala é verdadeira, então eu estou mentindo. E se essa fala todo homem é mentiroso for verdade, percebe? Você não tem para onde sair. Quem foi? Exatamente. A lógica diz, né? Logo eu sou mentiroso. Mas é a frase, né? Todo homem é mentiroso. Verdade ou mentira? Hã? Sim. Exato. É consciente. Não é nada. Não, é consciente. Isso. Estelionatário da ideia. Vamos lá. Os corintianos se tornaram uma fonte de contenda em vez de humilde. E amorosamente dar um exemplo para seus irmãos e irmãs cristãos e buscar graciosamente reunir seus crentes em torno de Cristo Senhor.
Irmãos, olha que interessante. Alguém lê para nós? Isso. Os cristãos coríntios são exortados a serem unidos. O termo grego também significa ser unido, pela mesma atitude, pelo mesmo propósito. Não é que devemos nos esforçar para alcançar a unidade cristã. Pelo contrário, essa unidade espiritual é obra do Espírito Santo. Efésios 4:3. Somos chamados a manter essa unidade em contraposição ao individualismo. Gente, agora, olha que coisa interessante. Vamos voltar aqui, ó, cultura. Individualismo. É diferente de individualidade. Eu já falo a diferença para vocês. O que é o individualismo? Todos os valores são centrados no ser humano. O indivíduo é de suprema importância. Se opõe à autoridade e a todo tipo de controle sobre o indivíduo, especialmente quando exercido pelo Estado. Qual é o problema que, às vezes, nós não entendemos essa questão de unidade do corpo de Cristo? Porque o individualismo, como filosofia, que apareceu aproximadamente no século XVII, ele já começou um pouco dos 300 anos antes no movimento do renascentismo. Quando ele trata o indivíduo como o mais importante da sociedade. Ele se destaca da coletividade. Então, qual é um dos grandes problemas que nossos cristãos, nossos membros, nossas ovelhas têm hoje? O problema do individualismo. Isso não existe na Bíblia. Porque o escrito e a intenção bíblica e a ideia de Deus é, de fato, que todos os seres humanos vivem em unidade humana. Essa ideia de unidade humana é o que está presente no Antigo Testamento e é o que está muito mais forte no Novo Testamento. Então, a igreja como corpo de Cristo, como família de Cristo, ela muitas vezes choca com a realidade dos nossos dias hoje por causa dessa intromissão do individualismo na sociedade ocidental. Aliás, o individualismo é um problema ocidental, não é um problema oriental. Eles ainda continuam com aquela ideia de coletividade, de grupo, de uma sociedade maior. O problema é que nós, Marcos, somos invadidos por essa filosofia e a gente vive pensando apenas como assim, ó, preste atenção, isso é muito sério. Muitas canções que estão permeando as igrejas são canções individualistas. Por exemplo, o ministro de louvor que fala bem assim, então os ministros de louvor aqui vão aproveitar. Agora, neste momento, neste louvor a Deus, faz de conta que você está sozinho aqui, não tem ninguém na sua direita, não tem ninguém na sua esquerda, é só você e Deus. Isso não é bíblico. É isso que eu ia falar. O que muitas igrejas estão fazendo hoje? Elas estão apagando as suas luzes ou deixando um pouquinho assim, meio romântico. O fundo é preto, eu não vejo quem está do meu lado. O fundo preto não tem problema, o problema é apagar todas as luzes. Fez o quê? Isso. Aí tem ministro. Gente, olha. Ele não está aqui agora, né? Ele não está aqui. Então o que acontece? Nós estamos ensinando canções individualistas, uma adoração individualista, uma vida individualista. Tem uma música que eu acho que essa música para mim é a mais herética de todas. Que é aquela canção, o pastor Giovanni deve conhecer, eu esqueci o nome desse, é um casal norte-americano que canta aqui, canta em português, ele canta lá, Mesa para Dois. E aí, no meio da música, a mesa para dois, ele está falando da ceia do Senhor. Mas aí ele fala assim na canção, na letra dele, ele diz assim, está colocada a mesa para dois. Mas de onde que ceia é individual? É coletivo. Mas as igrejas estão cantando essa música. Hã? Depois eu vou trazer, vamos parar daqui a pouquinho, eu vou trazer. Mas a música, assim, ela é bonita até. Ela assim, e aí daí ele vai cantando mesa para dois. Quer dizer, como é que você pode
A ceia é coletiva, a adoração é comunitária. Então nós estamos reduzindo a vida cristã, as práticas cristãs ao indivíduo. É o problema de Corinto. Aí tem pastor que mete o pau na igreja de Corinto, mas a igreja dele está praticando a mesma coisa, dentro dessa perspectiva. Exatamente. Eu posso, eu vou, eu faço, eu conquisto, eu sou bom mesmo e tal, Deus é comigo. Então, essa ideia de coletividade, nós vamos adorar a Deus, igreja, nós estamos adorando a Deus, olha para o teu irmão do lado, veja que bênção ele junto com você. É cotidiana, exatamente, é uma teologia cotidiana, total. Vamos adiante. Agora, eu quero encerrar esse primeiro período falando dessa ideia de onde que vem, qual é a origem dessa ideia de coletividade. Alguém pode ler para nós? Quando Deus disse que ia fazer um homem na sua imagem e semelhança, quando este homem ficou pronto em Gênesis 2:24. Quando o homem e mulher se tornaram uma só carne. Então aparece a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é uma família. Só quando o homem se tornou uma família, então se tornou a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus é uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto, a gente já falei isso com vocês, nós já compartilhamos que a palavra Elohim é plural, né? Diferente de Eloá, que é o singular. Então, Deus é uma família. Deus é uma coletividade. Deus é uma unidade. Ponto. Criou o homem a sua imagem e semelhança, dentro dessa perspectiva, criou outra coletividade. O Gênesis 2:24 vai dizer que o homem se encontrou com a mulher e os dois se tornarão uma só carne. Olha que interessante. A palavra lá no hebraico para errad, né? Existem duas palavras do hebraico para o número 1. Yahid e errad, né? Yahid é um simples. Um livro. Uma chave. Uma chave. Um giz é um unitário. E errad é um composto. Esse errad, ele só tem sentido se algo que ele está vendo, ele é composto. Por exemplo, um cacho de uvas. É um cacho, mas são várias uvas. Uma penca de banana. É uma penca, mas um cacho, mas são várias bananas. Então quando você fala, eu vou trazer um cacho de bananas, qual a primeira visão que vem na tua mente? Um cacho, mas não uma banana. Então o errado, ele tem essa ideia. Vocês conhecem o famoso Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele usa a palavra errado. No 2:24, quando ele fala que os dois se tornarão uma só carne, ele fala errado. Ou seja, é a mesma palavra para Deus, é a mesma palavra para o ser humano. Então, essa ideia de coletividade, essa ideia de mais do que um, é de Deus. Por isso que a igreja, ela é uma família, ela é uma errada, exatamente. É uma igreja, quantos membros? Vários. Como um cacho de uvas. Não existe eu sou igreja sozinho. Ele é um cristão. Que faz parte de uma família. Aí, alguém pode ler para nós? Para nós ir embora, a igreja da família, a melhor igreja que existe. Alguém lê para nós ali? A ideia de Deus só existe para a família. A família humana
vontade humana é a recuperação da imagem de Deus. A imagem de Deus é o homem que Deus criou. Gênesis 26. Quando há uma unidade, isso se torna a expressão de Deus na sua criatura. Ou seja, a igreja de Corinto não estava produzindo isso. Por quê? Porque eles praticavam o sectarismo. Eles não estavam... Olha lá o que Paulo vai dizer ali, pessoal, no versículo... Versículo 10. Alguém lê, por gentileza, versículo 10? Qual é a diferença da individualidade e o individualismo? O individualismo, o sujeito ele se exclui da coletividade e ele pensa só em si. A individualidade não, eu vou usar minha individualidade para abençoar, para somar com a coletividade. Sempre foi. Outros. Sim. Nunca sozinho. Ele nunca tinha uma bênção só para uma pessoa. Isso é o quê? Isso é individualidade. Eu vou usar a sua vida para abençoar a coletividade. Não. Nunca. Não, e o que você está falando, Deus, é tão interessante. Olha que coisa como que Deus trabalha. Quem escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. O que Moisés falou dele? O mínimo possível. Agora, quem é que elogia Moisés? O Apolo. Porque Lutero falou que Apolo escreveu Hebreus. Então foi Apolo. Se o Lutero falou, está falado. Brincadeira. O autor de Hebreus é que vai dizer que o Moisés era um fera. O autor de Hebreus é que vai dizer que Moisés viu o que ninguém viu. O autor de Hebreus é que vai dizer que Moisés vislumbrou a eternidade. Mas não é Moisés que fala, eu vi, eu tomei essa decisão, eu deixei a casa do faraó, eu não quis ser príncipe do Egito. Não. Quem elogia Moisés é outra pessoa, é o que você falou. É o indivíduo que se lança para ser bênção na comunidade, e é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Então, Deus quer usar o pastor Raul? Ótimo. Para quê? Para ele? Não, para. Mas Corinto não era assim. Não era assim. Na verdade, vamos ser sinceros, o homem sempre busca glória e nós não somos diferentes. Não, nós não somos diferentes, mas nós podemos resistir a isso. Como? Romanos 12, 2. Mas é só deixar de honrar alguém, por exemplo, quando ele se acha que ele tem honra para você. Ele reage. Ixi, fica... Ele não fala mais com você. Agora, e a igreja de Corinto? Com isso em mente, olha lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, até Cristo tinha um grupo. Você acha que Cristo vai ficar de fora? Até Cristo, cara. Vamos lá, vamos terminar essa primeira parte com isso. Os de Paulo, os libertos, os liberais, da teologia coutiana, os liberais, aqueles que podem fazer qualquer coisa, da lei judaica. Alguém pode dizer, por favor? Raul? Sem dúvida, eles tiveram um partido formado principalmente por judeus. Paulo tinha pregado sempre o evangelho da liberdade cristã e do fundamento. É muito provável que esse partido queria converter a liberdade de licença e utilizasse seu cristianismo como desculpa para fazer o que queria, que assinalasse a liberdade cristã como justificativa. Ou seja, essa turma aqui fez a leitura errada de Paulo.
Fez a leitura errada dele. Não, o Paulo é liberalzão. O Paulo, com ele, não tem lei. Aí ele vai dizer que onde abundou o pecado, não é desse jeito não, vocês estão errados. Vamos ver lá. Os de Apolo, os intelectuais, o orgulho da filosofia, era um judeu de Alexandria, homem eloquente e conhecedor da Escritura. Alexandria era o centro da atividade intelectual. Os que diziam pertencer a Apolo eram, sem dúvida, os intelectuais, os que discutiam no ágora, né? Que estavam fazendo com que o cristianismo se convertesse rapidamente em uma filosofia em lugar de uma religião, ou em lugar de uma fé cristã. Então, é o seguinte, o Apolo é que está certo. Se for aquela que a gente combinou, pode. Tá ok. Onde estava Apolo desde Atos 2, com a experiência do Espírito Santo? Porque ele os discípulos dele não conheciam o Espírito Santo. Nem ouviram falar. Possivelmente, Apolo se converteu ouvindo João Batista. Ele se converteu ouvindo João Batista, como ele era conhecido. Não. Deixa eu só nessa primeira parte. Ele era um judeu helênico. Ele, por uma razão, foi na sua cidade, visitar a família, alguma coisa, e ele ouviu João Batista. Ele converteu, não a Cristo, mas ele se converteu à pregação de João Batista. Exato. Quando ele vai para Antioquia, ele está pregando o sermão de João Batista. Ele está reproduzindo o sermão de João Batista. Quem é que escuta ele pregando? Não. Quem é que escuta o Apolo pregando? Priscila e Áquila. A Priscila e Áquila falavam assim, esse rapaz é bom, hein? Esse Rildo é bom, hein? Esse Rildo. Aí o que eles fazem? Terminou lá o palavrório, terminou lá a palestra, Áquila e Priscila chegam para Apolo e falam assim, Apolo, você é maravilhoso, mas o seu conhecimento é limitado, você conhece até João Batista, depois de João Batista você tem que saber o que aconteceu. O que aconteceu? O Cristo que ele não conhecia. Aí ele se converte a Cristo, com Priscila e Áquila. Então, essa é a trajetória do Apolo, pelo menos o que diz ali o livro de Atos. O Apolo se converte a Cristo, com Priscila e Áquila, e como ele já era um teólogo, ele só não conhecia o Cristo e o Espírito Santo, e aí, meu amigo, ele converteu, o Espírito Santo encheu ele já tinha o conhecimento, ele só acrescentou aquilo que ele conhecia com o que Priscila e Áquila ensinaram, ele também aprende com o apóstolo Paulo, o texto não vai dizer, mas isso deixa claro que ele aprendeu, ele fez ele estava lá, né, em Corinto, ele conhecia em parte, Priscila e Áquila é que encaminharam tudo para ele, aí ele se torna um cara perfeito, só que ele associa a fé cristã à filosofia, e o que acontece? Ele vai explicar a fé cristã, ele vai apresentar o Cristo do ponto de vista filosófico, que é o que ele conhece. Só que ele não está errado, ele está certo. Ele sabe usar a filosofia em nome da fé cristã. Só que aqueles de Corinto que eram os platônicos, que pelo menos Platão que dominava Corinto, os platônicos ouviram Apolo e disseram, esse cara é bom. E eles também fizeram uma leitura errada de Apolo. Os de Paulo, os caras de Apolo fizeram uma leitura errada de Apolo. Ok? Aí ele escreveu Hebreus. Só um instantinho, pode? Mais uma vez, obrigado que você, mais uma vez a cultura entrando na igreja, porque a cultura é assim, quem é que você quer seguir? Eu quero seguir Aristóteles. Quem é que você quer seguir? Eu quero seguir Epicuro. Ok? Percebe? Então, eles traziam essa cultura também para dentro, eles viviam isso. Seria hoje, né, pastor? Fala. O pessoal gosta da linha luterana, outros gostam da linha presbiteriana. Então... Mas aí que é a diferença, Marcos. Cada um, a melhor é a luterana. Mas veja bem.
Veja bem, você segue luterano, calvino, mas entre nós existe o quê? Amor. O que não tinha em Corinto, o que tinha lá? Carnalidade, sectarismo. Vamos falar do Pedro. Os discípulos, o apóstolo Cirineu, pode ter problema? Tá. Estava com painel de chicarrete também. Os discípulos, os legalistas, Baianinho está com fome. o orgulho da lei e ética. Esse é o nome judeu de Pedro. Mais provável é que se tratasse de Deus, tentavam ensinar que o homem devia ainda observar a lei judia. Eram legalistas, que exaltavam a lei e que ao fazê-lo diminuíam a graça. Veja bem, você pode imaginar que essa igreja era um barril de pólvora. Vocês reclamam da igreja de vocês? Eu não. Giovanni, eu estou reclamando da igreja. Jamais. Lógico que não. Eu capaz. Era paz pastoreal, Corinto, meu. Rapaz, era terreno minado lá. Agora, olha lá. Os judeus que estavam lá falavam assim: não, o Pedro que é um camarada tem que ser, porque ele é da lei, tem que ser na moral. É isso aí mesmo. E olha, eu vou dizer, os romanos, eles tinham um apelo muito grande à lei, por causa de quê? Justiça. A lex. Dura lex, sed lex, não é isso? Então, os romanos amavam a lei, porque a lei produzia justiça, e produzindo justiça, produzia moralismo. Então, na cultura romana, que influenciou o mundo inteiro, todo o império, então eles tinham essa questão: o Pedro aqui está certo. É isso aí, tem que meter lei. Se não tiver, fizeram a leitura errada de Pedro e bateram na. Olha o Cristo, né? Ô Jesus. Até o próprio Jesus tinha um grupo. Né? Os de Cristo, os espirituais, orgulho espiritual, deve ter existido uma pequena seita rígida e farisaica, cujos membros pretendiam ser os únicos cristãos verdadeiros de Corinto. Corinto tem uma representação cristã, somos nós. Né? Sua verdadeira falta não estava em dizer que pertenciam a Cristo, mas em agir como se este lhes pertencesse. Possivelmente seja a descrição de um pequeno grupo de intolerantes santarrão. Não tem isso na igreja. Hã? Isso não tem nas E o igrejas. Celeria talvez era pior. Então veja, você tem uma igreja cuja ideia de Deus é corpo, cuja ideia de Deus é coletividade, cuja ideia de Deus tem que ser permeada em amor. Aí você tem esses 4 grupos dentro de uma comunidade. Agora imagina o mundo. E era uma igreja que possuía todos os dons espirituais. Né? Sim, a gente vai ler isso aí. A gente vai ver isso aí. Pessoal, para concluir essa primeira parte, se a gente não trabalhar nas nossas comunidades, a gente tem que, nós temos que dar para as nossas igrejas o sentido de corpo, o sentido de família de Deus, o sentido de amor. Ninguém é obrigado a pensar igual, mas nós temos que lavar as nossas diferenças em amor. E como o Rildo disse, temos a humildade de saber por que o outro pensa daquele jeito, por que você pensa desse jeito. Eu posso até não concordar com o que você está falando, e você não vai me convencer, mas eu amo você, eu vou ouvir você e vou aceitar você. E é preciso. E é o que não acontecia em Corinto. Eles tinham divisões ferozes mesmo, mas